amigos, tudo bem? Eu sou o Marcos Martinelli, estamos aqui novamente com o CredAssistCast, já gravando num novo formato, uma nova temporada, né? Nós falamos a partir aqui de São Carlos, de uma cooperativa de crédito de micro e pequenos empresários, da população em geral. É uma cooperativa de crédito que funciona em São Carlos, mas atende também as pessoas em Ribeirão Bonito, Dourado, e nós atendemos também pessoas que moram em Ibaté, pessoas que moram em Tirapina. E essas pessoas podem se utilizar das unidades da CredAssist, né, essa cooperativa de crédito que tem esse podcast, que é uma maneira de levar a educação financeira, levar um bate-papo sobre finanças para a comunidade em geral. Em geral, nós falamos sobre cooperativismo de crédito, nós falamos também sobre economia, nós falamos sobre o uso mais racional, mais inteligente do capital, do dinheiro. Nós falamos de seguro, falamos de previdência. Então, a cada programa, a gente vai trazendo convidados, que às vezes são funcionários da cooperativa, podem ser dirigentes da cooperativa, membros cooperados, né? Cooperados que são muito interessantes, já passaram aqui pela gente. E hoje nós estamos trazendo o Paulo Brigante, que já foi um empreendedor, né? Já atuou muito na vida privada, na iniciativa privada. E o Paulo, professor, economista, doutor, então é uma pessoa que tem a formação acadêmica e tem também a vivência prática do que é a vida do empreendedor. E eu queria conversar um pouquinho com ele, porque nós estamos aqui gravando isso aqui em novembro de 2024, e nós temos aí o final do ano se aproximando, época de Black Friday, época de Natal, época que os empresários, os empreendedores em geral, se preocupam muito em se preparar para as vendas de final de ano, às vezes alguma incerteza com relação ao ano que vai se aproximando, né, a virada do ano, e é para falar um pouco sobre isso que eu trouxe o meu amigo Paulo Brigante para conversar. O Paulo também tem outras iniciativas, né? Ele já foi presidente do São Carlos Clube, ele já tem uma vivência também desse trabalho mais assim comunitário, vamos dizer. E trabalhar por um clube esportivo ou clube associativo, cooperativa, associação comercial, sindicalismo, são tudo vertentes de pessoas que também compreendem projetos coletivos, né? E o Paulo também tem essa vivência de trabalhar com projetos coletivos. Então, eu queria falar para você, Paulo, bem-vindo. Nós te apresentar aqui o nosso podcast, onde nós gravamos a cada 15 dias. Obrigado, Marquinho. Prazer estar aqui com vocês. Queria que você me dissesse primeiro, você é de São Carlos mesmo, Paulo? Como é que é? Sou Conta de você um pouco. Nascido em São Carlos, nascido e criado aqui. Que bom. Aí estudou economia, acho que é Campinas, né, que você tinha me dito? Não, eu fiz a minha graduação na Unesp de Araraquara. Tá. Uma parte do meu mestrado eu fiz na Unicamp em Campinas, depois outra parte eu fiz também na Unesp e o doutorado eu fiz na USP. E na Unesp eu fiquei alguns anos como professor, né, e hoje eu dou aulas aqui na FATEC de São Carlos. Que legal. Na FATEC, é técnico? Como é que funciona? A FATEC prepara que tipo de jovem? Que faixa de idade? É um curso superior que prepara tecnólogos, né? É uma formação mais avançada para o mercado de trabalho. Que é uma demanda, uma necessidade que a gente tem no país, né, Marcos? Você também sabe muito bem disso, que o país carece de mão de obra qualificada. Então, são cursos que vêm justamente para suprir essa demanda. E a FATEC em São Carlos, né? O campus é em São Carlos. As empresas procuram se abastecer nesse tipo de formação, Paulo? Sim, existem inclusive várias ações direcionadas para associar, para ligar as empresas aos alunos, né? Neste mês, inclusive. Seria até interessante, né? Eu vou dar uma dica aqui, que você trouxesse pessoas mais vivenciadas que eu lá dentro, para poder falar sobre um evento que é o Conecta, que trata-se de um evento onde as empresas vão expor, né, os seus programas, né, as suas políticas aos alunos, para tentar fazer essa conexão junto aos alunos que estão
se formando na faculdade. Ô Paulo, na parte de economia, recentemente eu tenho lido que o Brasil corre o risco de faltar mão de obra mesmo especializada para vários setores. O pessoal lembra muito que sistema de informação, ou essa parte de redes sociais ou programação de computadores, essa parte parece que vai faltar mão de obra no Brasil. E também na parte de gestão, a gente vê que muitas empresas precisam de gestores, outros precisam, a construção civil precisa de gente especializada. A economia do Brasil aquecendo, Paulo, a gente tem mesmo um risco de faltar mão de obra? Marcos, aí, bom, eu dividiria essa questão da seguinte forma. A economia brasileira vinha, de uns anos para cá, no pós-pandemia, numa situação que a gente denomina de ociosidade, ou seja, máquinas dentro das indústrias estavam paradas, mão de obra desempregada, prédios desocupados. Então, o que aconteceu recentemente, né, principalmente a partir de estímulos que nós temos visto do ponto de vista fiscal e que tem contribuído para que a taxa de crescimento se eleve da maneira como a gente tem visto. O emprego, ele tem uma recuperação, está tendo uma recuperação. As indústrias já não estão mais enfrentando o mesmo grau de ociosidade, já estão praticamente, as últimas sondagens que a gente observa aí dos institutos de pesquisa já demonstram que a capacidade está batendo no teto. Então, quando acontece isso, você tem um primeiro momento que é empregar, respondendo a tua questão, empregar aqueles que estão ociosos, demandando emprego no mercado. O problema vem depois. Quando as empresas já ocuparam essa capacidade, aquela mão de obra que estava disponível foi empregada, e o país, para poder sustentar taxas elevadas de crescimento, ele agora precisa contratar mão de obra mais especializada, o que nós somos carentes, e, ao mesmo tempo, fazer com que as empresas invistam mais. Por que isso? Porque é somente dessa forma que se atinge um fenômeno que o Brasil está difícil de ver nos últimos tempos, que são os ganhos de produtividade. Só se atinge produtividade se você melhorar a qualificação da mão de obra e a qualidade dos investimentos. Então, respondendo à tua questão, eu acho que a gente corre um risco, sim, de enfrentar uma situação não somente de escassez de mão de obra qualificada, como também de investimentos mais qualificados, mais sofisticados em termos de tecnologias, mais arrojados, entendeu? O montante de investimento que o país necessita está muito acima daquilo que a gente tem visto. É somente assim que nós vamos poder sustentar taxas mais elevadas de crescimento. Tivemos um salto muito expressivo, sim. Se você comparar as taxas de crescimento do pós-pandemia até agora, né, nós estamos com taxas de crescimento médio em torno de 3%. Vamos fechar com 3% esse ano. Nós tínhamos 1,5% a 1,9%. Então, o Brasil mudou nesse sentido. Não podemos ver tudo... É a história do copo meio cheio, meio vazio, certo? A questão que se coloca agora é a seguinte: como sustentar e garantir taxas mais elevadas de crescimento, que aí depende de nós melhorarmos essa qualificação e melhorarmos também o nível de investimento do país. Você sabe que nós temos uma cooperativa de crédito, então o que eu vejo, né, Paulo, é que capital não falta, assim, vamos dizer assim, trocando em miúdos, dinheiro não falta, existe, né? O que falta, às vezes, são bons projetos para serem financiados, seja numa cooperativa de crédito, seja num banco oficial ou num banco privado.
por vezes também, eu vejo que falta um pouco de maturidade de buscar o dinheiro barato para fazer o investimento necessário. Trocando em miúdos, de nada adianta o governo fazer o lançamento de uma linha de crédito a juros subsidiados se o empreendedor não tiver competência de fazer um bom projeto, fazer um bom estudo para ir lá captar esse recurso. E aí também falta mão de obra especializada, né? Quer dizer, nem toda empresa tem dentro dos seus quadros um técnico, ou um auxiliar, ou um diretor com capacidade de buscar recursos. Eu estou certo nessa análise, que às vezes você tem uma oportunidade de investimento, mas a falta de uma mão de obra, de uma competência interna, prejudica esse diálogo entre o órgão financiador e aquele que precisa do financiamento do investimento? Eu acredito que sim, Marcos. Eu vejo da seguinte forma. Nós temos uma cultura no país, né, e isso não é culpa do empresário, né? A culpa é de uma anomalia que a gente enfrenta aí ao longo de décadas, que são juros muito elevados, né? Isso afasta o empreendedor, né, dificulta, é uma barreira fazer com que ele se informe, tenha mais interesse em captar ou em buscar novas fontes de crédito mais baratas, né? Como, por exemplo, é o caso de uma cooperativa. Por outro lado, a questão dos bons projetos, nem sempre um bom projeto pode ser formulado somente através das mãos do empreendedor. Ele depende de alguém ali para poder fazer os cálculos, ele depende de alguém que tenha um conhecimento da evolução das taxas de juros futuras, ele depende de alguém que conheça qual é a taxa de retorno do setor em que ele está ocupando. Então, falta esse tipo, de fato, falta esse tipo de, eu não diria que é uma mão, que seria uma mão de obra, mas um tipo de serviço, né, que é disponibilizado por agências como o Sebrae, por exemplo, né, que poderiam facilitar, né, diminuir a barreira, né, do empreendedor em relação à tomada do crédito, né? Mas muitas vezes isso não ocorre justamente porque, na minha opinião, eu acho que a gente tem aí um rescaldo muito, muito grande, né, do mal que essas elevadas taxas de juros causam ao empresário, né? Parece uma contradição, Paulo, mas assim, por vezes, por não ter tempo, né, ou disposição, ou interesse de correr atrás de alternativas, eu percebo que, não raro, um pequeno empresário se socorre às coisas mais caras que tem no mercado. Por exemplo, o uso de cheque especial. Todo mundo sabe aí que bate aí 400% ao ano, mas mesmo conhecedor dessa realidade, o cidadão deixa de fazer uma busca por uma outra alternativa de se financiar mais baixo. E Sim. Aí isso vai virando depois endividamento, vai virar um custo elevado no dia a dia. Na tua visão, como é que um pequeno empresário, o que a gente poderia dar dica de educação financeira para ele sair desse tipo de armadilha, né? O crédito fácil versus uma outra estratégia para poder se viabilizar? Muitas vezes o pequeno empresário, ele muitas vezes não, né? A maioria das vezes, ele opera com um banco tradicional, que é aquele que ajudou a financiar o começo da empresa dele, é aquele onde ele tem o cheque especial da família dele, não é? E o sistema bancário brasileiro, a gente sabe hoje o que virou. É um sistema altamente concentrado na mão de poucos, né? Às vezes é mais cômodo para essa pessoa, né, utilizar-se dos recursos, porque o gerente liberou lá um limite a mais do crédito no cheque especial dele, do que ele se informar que há outras fontes de crédito, né? A dica, ela é a de sempre. É preciso ter planejamento financeiro. É a regra
muito simples. Não se pode gastar mais do que aquilo que está ganhando. Não é? Nós não temos um sistema financeiro privado preocupado ou voltado a oferecer linhas de crédito, principalmente as de longo prazo, para esse tipo de empreendedor. O máximo que você tem ali é um capital de giro, né? E com taxas de juros elevadas. É necessário aí, no meu ponto de vista, né, aquilo que a gente já viu, né, dentro das nossas empresas, o que a gente presencia aí no Brasil, é necessário mais disseminação de informações em relação a essas fontes mais baratas de crédito, fazer com que o empresário tome conhecimento de que há outras alternativas de financiamento que não aquelas que ele está buscando no banco tradicional dele, né? Oferecer um leque mais variado, onde ele possa reduzir o custo financeiro, mas nem sempre ele, até como você falou, por comodidade, ele acaba aceitando aquilo que está mais fácil no dia a dia dele. E essa comodidade ela é vendida, né, Paulo? Porque o mercado acaba entendendo que a pessoa tem uma acomodação, não deseja sair dessa zona de conforto. Sim. E paga caro para ficar nessa zona de conforto. Né? Exatamente. Porque quando você imagina o seguinte, uma atualização cadastral, Paulo, você não sabe no dia a dia o parto que é você conseguir com que um empresário pequeno ou médio forneça regularmente informações para manter o seu cadastro atualizado. E por vários preconceitos ou desinformações. E aí, sem um cadastro atualizado, você tem limite operacional mais estreito. Por vezes as portas se fecham. Sim. Por vezes a taxa que você está pagando é mais cara. E só bastava fornecer regularmente, estou dizendo que a cada 5 meses, mais ou menos 6 meses, os dados corretos do seu negócio. A omissão dos dados encarece o crédito. E convencer a pessoa que ela tem que tirar um tempo da administração do negócio dela para conversar sobre esses temas é muito raro. Né? A maioria dos empresários tem uma desculpa ou uma resposta que não tem tempo para cuidar dessas coisas. E muitas vezes a gente sabe como que é a situação também de receitas desse pequeno empresário, né, Marcos? Um alto grau de informalidade ainda, né? Às vezes, a pessoa está enfrentando uma situação de queda nas vendas, né? Mas ele acha que aquilo é uma situação esporádica, né? Isso acaba levando essa pessoa a contrair um empréstimo, né? O primeiro que ele encontra na frente, né? Aquele que está mais fácil no banco, só que aquela queda de vendas ela não vai ser esporádica, ela vai durar, né? Ela vai durar aí por mais anos do que ele estava prevendo. Ele pensou que fosse só uma fase curta. Exatamente. Ele estava acostumado com uma onda onde essa variação de vendas ela não era algo tão expressivo. Tinha altos, tinha baixos, de repente teve por algum motivo, por alguma crise, houve uma redução de vendas e ele entende aquilo, né, como algo temporário. Mas não vai ser tão temporário assim. Né? Até porque, né, Paulo, vamos pensar, o comércio eletrônico e outros hábitos de consumo já está tomando já mudou lugar. O consumidor. Né? O consumidor também não é o mesmo, né? Ele está mudando todo dia as suas preferências. Grandes empresas que estão enfrentando essa situação de queda de vendas físicas, né? Isso a gente tem muito dados sobre isso, né? Em algumas pesquisas aí, que inclusive eu já trabalhei, já orientei, elas têm uma outra situação financeira. Uma grande parte do dinheiro delas está aplicado em títulos financeiros. Então, aquilo que ela está perdendo na venda física está compensando no rendimento financeiro. Perdeu de um lado, ganhou do outro. Às vezes até mais. Não é o caso do pequeno empresário. Sim. Não é o caso. Então, ele não tem como fazer essa compensação. Ele não tem essa renda passiva, né? Não tem como.
dizer o seguinte, uma parte da minha receita eu aloco, eu vou comprar mercadorias para revender, outra parte eu vou fazer uma aplicação num título de renda fixa que vai me dar Selic mais X% ao ano. Esse cara não faz isso, entendeu? Quem faz, de certa forma, está protegido, mas o pequeno não consegue fazer. Com ele vai acontecer o inverso. Ele vai tomar o empréstimo, a taxa de juros que ele vai ser obrigado a pagar é muito mais elevada do que aquela que supostamente ele poderia estar recebendo, e a queda de vendas não vai compensar. Ô Paulo, deixa eu falar uma outra coisa para você. E essa onda de pequenos valores, o pessoal acha que é investidor. Porque também deu uma onda de uma super oferta de plataformas de investimento, que aí o cidadão sobra R$20 no dia e alguém convence ele que ele consegue ser investidor a partir desse volume insignificante. Não, e esse troço está na internet, o pessoal acredita mesmo que eles vão ter uma renda passiva ou vai viver de renda fazendo investimentos, entre aspas, milagrosos, né? Essa onda não é perigosa porque a gente parece que desacredita no trabalho e começa a acreditar que a especulação, ou o jogo do tigrinho, ou qualquer coisa mágica vai mudar o meu nível de vida. A gente está vivendo, né, só um parênteses, né, Marcos? Você sabe melhor do que eu, uma onda meio esquisita no país, né? O sujeito, ele é um trabalhador que trabalha às vezes 12, 18 horas e estão taxando esse sujeito como um empreendedor, como se ele fosse um Bill Gates, né? Ou um Elon Musk, não é? E daqui a pouco, eu já vi também essas comparações, né? Estão pegando um cara aí pela internet para fazer esses pequenos investimentos e querem transformar um cara num George Soros, né? Como se ele fosse... Infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem presenciado alguns dizendo que a coisa é fácil, né? Que funciona assim. Eu acho muito perigoso. Isso não existe em lugar nenhum. Quem se tornou milionário fazendo esse tipo de aposta, né? E pior do que investir em pequenos valores. Porque se você tem uma poupança e sabe, tem um comportamento conservador, que vai ter uma sobra de tantos R$1.000 por mês e fazer uma aplicação financeira, ok, né? É o correto. É o que a cooperativa incentiva. Exatamente, isso é o correto. Você está planejando a vida financeira da pessoa, né? E ela não está deixando de perder os recursos que ela está poupando, né? Agora, a onda pior que a gente tem visto é essa história dos jogos, né? Das chamadas bets, porque isso está comprometendo renda de quem tem baixa renda, né? Dinheiro que poderia estar indo para o consumo, né? Que inclusive é o que movimentou a economia nos últimos anos. Foi o consumo. Foi o consumo, principalmente por conta de programas sociais, aumento do Bolsa Família. Quem é contra isso não entende qual que é o papel do consumo nos agregados macroeconômicos, né? E o grande problema é que, de repente, uma parte desse dinheiro está sendo direcionado para outra finalidade. Deixa eu fazer a cooperativa, pessoal. As cooperativas Sicoob recentemente divulgaram justamente peças publicitárias para desmistificar o que alguns podem estar confundindo jogos de azar de vários tipos com investimento, né? Porque a coisa é vendida assim, você entra com 200 e daqui a pouco você vai ter 1.000, né? É como se fosse isso. Só que por trás nós temos um jogo de azar, né? E não um investimento. E é necessário esclarecer as pessoas sobre isso. Claro, é uma educação financeira também, né? Falando em educação financeira, Paulo, nós já estamos falando de educação financeira. Vamos dizer assim, o mais conservador são aquelas pessoas que procuram, por exemplo, uma cooperativa de crédito, que entende que ali, ainda que a remuneração não é extravagante,
mas está fomentando a economia local, já que a cooperativa usa os recursos aplicados nela para emprestar para os próprios cooperados, que por acaso são empregadores ou negócios locais. Sim. Né? E existem outras aplicações que o cidadão, sei lá, pode aplicar um dinheiro e o dinheiro dele fomentar um negócio, sei lá, em outro país, claro, ou em outro estado. Então, me diga uma coisa. Você compreende que o papel das cooperativas, elas deveriam, de crédito, se elas deveriam focar só mesmo na parte financeira, ou você acredita que a cooperativa de crédito poderia ter um outro papel que não fosse só essa coisa de parecer com um banco, né? Fazer as mesmas coisas, os mesmos produtos? O que você entende que é o papel de uma cooperativa de crédito? Ela é o fomento local ou ela só deve mesmo buscar uma melhor rentabilidade para o seu cooperado e fim de papo? Olha, Marcos, pode ser que eu me engane, mas eu acho que o papel principal é o fomento local. É a partir daí que você mantém o nível de empregos, que você mantém o nível de consumo, que eventualmente pode gerar mais investimentos dentro de uma determinada localidade. Eu acho que as cooperativas têm que tomar muito cuidado, né, para não se confundirem com bancos, né? Porque o banco tem uma outra política, que não é essa. Não é uma política de cooperativa, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, olhar o micro, o pequeno empresário, né, de uma forma diferente daquela que olham os bancos, porque os bancos privados, o que eles têm uma carteira tradicional de clientes, né, é a política deles, né? Esse crédito que eles fornecem é um crédito concentrado em clientes tradicionais, porque o que o banco faz? Ele tem, de um lado, novos clientes, dos quais ele tem baixa informação, né? E tem os outros antigos que ele tem boa informação. Então, ele vai direcionar mais crédito para esse que ele tem boa informação, porque o risco é menor, e esse aqui vai ficar naquilo que a gente chama de economia, né? Ele vai ficar com crédito racionado. Ele é uma vítima de racionamento do crédito bancário. As cooperativas deveriam entrar para suprir essa lacuna. É lógico que não vai dar crédito para inadimplente, não é isso. Mas aquele papel, né, que o banco não consegue fazer por uma questão de políticas ou de falta de informações sobre o nível de risco, né, que é o que eles argumentam, né, dos clientes dessas empresas, é o que eu acho que as cooperativas deveriam se direcionar. Eu acho que elas deveriam se direcionar para isso, né? É um papel social também, não só econômico. Exatamente, um papel que cumpre também, tem uma relevância social, porque está gerando emprego, está, né, mantendo os pequenos negócios em pé, né, e está permitindo que esses pequenos negócios se expandam também. Né? Ô Paulo, terminando aqui sobre finanças pessoais, o que você acha do futuro breve? O Brasil vai passar por um tempo de alguma estabilidade, instabilidade? Qual a sua leitura que você faz? Nós estamos agora em novembro de 2024. Qual a sua leitura assim, para o médio prazo? A gente pode estar otimista, pessimista? Qual que é a sua visão? Se bem, no Brasil tem uma frase que fala que no Brasil até o passado é incerto. Né? Então, a minha pergunta é, como é que você vê, especialmente no mundo da pequena empresa, no interior do estado de São Paulo, quer dizer, nessa nossa realidade, vamos passar um período de estabilidade econômica ou você acha que temos que nos preparar para algum solavanco? Eu acho que, do ponto de vista interno, Marcos, não que eu seja otimista,
mas eu acho que nós também não temos motivos para pessimismo, do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo, não é? De repente, nós estamos aí às vésperas de uma eleição norte-americana, onde, por exemplo, um candidato fala em retomar políticas protecionistas. O que significa isso? Proteger o mercado interno e afeta diretamente o nosso maior comprador, que é a China. Então, isso é um efeito externo, que pode, um baque na economia chinesa, afeta as nossas exportações, né? Então, isso não tem como a gente prever. Estamos sujeitos a isso, nós não sabemos, né? Agora, internamente, temos sim um problema de ordem fiscal que não foi resolvido, ele precisa ser resolvido, né? O governo tentou uma resolução pelo lado das receitas, mas isso deveria ser feito, foi feito, mas é uma política que já se esgotou. Tem que controlar o crescimento de determinadas despesas, tem muitos incentivos, né, renúncia fiscal, que são desnecessários para setores que não precisam disso. Alguns são necessários, é óbvio, mas tem uns que recebem sem precisar. Isso complica o nosso prognóstico fiscal, não é? Complica ao ponto de nós voltarmos a ter uma situação de hiperinflação ou de inflação alta? Não vejo isso no futuro, não vejo. Nós estamos aí com uma inflação, embora não esteja no centro da meta, ela está dentro da meta. Tá? Temos problemas de juros elevados, como eu disse, e esse é o problema que mais nos aflige agora, porque você não tem como saber se dá para o empresário tomar um empréstimo hoje sem saber quanto ele vai pagar no futuro. Ou se ele não sabe, ele está vendo uma sinalização por parte do Banco Central de que haverá um novo ciclo de aumento da taxa de juros, o que ele faz? Ele deixa de tomar empréstimo. Porque se ele fizer isso, ele sabe que a economia vai desaquecer e isso pode complicar a vida dele. Transferindo isso para o lado do consumidor, é o mesmo raciocínio. A pessoa que está pensando em financiar um imóvel, um veículo ou qualquer outro bem durável, ele pensa duas vezes porque ele não sabe como que vai ficar esse pagamento no futuro se essas taxas de juros começarem a subir, não é? Então, eu acho que a incerteza, a instabilidade que a gente tem hoje deriva muito mais desse problema, né, de juros elevados e de um futuro incerto que acaba, de certa forma, desestimulando novos investimentos e o consumo. O governo lidou com isso de uma forma, vamos dizer, bem-sucedida até o momento. Eu digo que é bem-sucedido porque atingiu o crescimento econômico e ocupou a capacidade ociosa, dando estímulos fiscais, não é? Mas, ao meu ver, isso também já atingiu um limite. É preciso agora repensar, refazer a conta e vermos como que a gente entra num novo ciclo de crescimento econômico, considerando que a política fiscal não poderá ser a mesma, né? E, ao mesmo tempo, nós não podemos também ficar restritos a esses juros elevados. Eu acho que é esse o problema, mas não vejo um ambiente de descontrole inflacionário, não temos problema na nossa balança de pagamentos, coisa que nós sempre tivemos, não estamos com problemas de elevações contínuas na taxa de desemprego. Isso não significa ser excessivamente otimista, mas também não dá para nós sermos pessimistas. É a minha opinião. Queria fazer uma reflexão aqui, Paulo. A cooperativa de crédito tem um sistema muito inteligente, que é a de distribuição de sobras. Então, ainda que a taxa de juros estiver elevada e a cooperativa estiver ali com uma taxa baixa, mas não tão baixa assim, ela é compensada, porque depois, quando você fecha o ano e apura a tais sobras, que seriam os lucros da empresa, eu tenho que distribuir. Então, quando eu redistribuo, na verdade, parte do juro que a pessoa pagou retorna para ela. E é uma espécie de cashback, né?
E essa é uma maneira de você baixar os juros na prática, né? Ainda que nominalmente a diferença não seja grande. Sei lá, o cara vai lá tomar um juro de 1,5 no mercado e nosso está 1,3. Parece que a diferença é pequena. Primeiro que anualizado já não é tão pequena assim. Sim. A diferença. Mas também desse 1,3, por exemplo, você, ao final do outro ano, você tem um retorno sobre o excedente. Se apura o excedente, a sobra, divide pelo volume de operações. Então, aquele que tomou mais, ele acaba recebendo uma parte maior do que o que tomou menos recursos. Então, o sistema inteligente de distribuir as sobras para aquele que ajudou a gerar as sobras. É lógico que é um pouco mais complexo que isso, mas a ideia é do cashback, né? Quer dizer, alguém que ajudou a gerar lucro ao ano todo, faz-se uma pontuação e devolve, na medida que ele colaborou com o fortalecimento da cooperativa, ele tem devolução. E aí, lá para março, abril, ele recebe de volta parte do que pagou. E é um sistema assim, socialmente mais justo. Sem dúvida. Porque essa sobra que a gente está devolvendo para o cooperado, num banco privado, vai para o banqueiro. Não tenha dúvida. Né? Não vai devolver para o cliente. No caso, retorna para o tomador. Né? Para o tomador. Né? Então, assim, não é? Ele paga ao longo do tempo, mas toda a virada de ano tem um balanço, tem uma apuração de quanto, e esse quanto é dividido pelo volume de operações, por uma inteligência própria, e aí depois, quem mais operou, mais recebe de volta. Certo. Paulinho, obrigado pela presença. Tá? Nós estamos testando, como você deve ter percebido, internauta, que a gente está testando um novo formato, né? A gente está saindo da mesa tradicional e testando aqui um formato mais descontraído, onde a gente possa colocar os convidados de uma outra maneira para você, mas com a mesma ideia, né? Que você tenha, ao ouvir esse diálogo, se interessado por alguma parte desse diálogo e alguma coisa nesse diálogo faça sentido na tua vida, na gestão da sua empresa, na gestão da sua vida financeira pessoal, algum aprendizado pela observação do comportamento do outro, né? Claro que eu sempre repito, a gente pode aprender educação financeira fazendo um curso, fazendo uma universidade, frequentando um curso do Sebrae, por exemplo, e tantas outras, lendo um livro, assistindo uma série pela internet, tudo isso é aprendizado. Mas também a gente aprende muito pelo testemunho de outras pessoas. E esse programa tem essa vertente, né? Ensinar educação financeira por meio de pessoas que vêm e dizem como que elas percebem a educação financeira no dia a dia, quais outras coisas que envolvem a educação financeira, por exemplo, aspectos da economia. Nós sabemos que é importante essa visão mais holística, essa visão mais global de como o mundo funciona. Paulinho, as suas últimas palavras e a gente vai fechar o bloco. Eu agradeço a organização do programa, a você, Marcos, e estou à disposição sempre que precisarem. Eu acho que é uma iniciativa, né, que acaba contribuindo para toda a comunidade. Tá bom. Pessoal, já vou aqui antecipando, o Paulo vai estar mais vezes com a gente, tá? Esse novo modelo que a gente está apresentando também vai ter pequenas dicas de educação financeira que eu faço enquanto professor, eu sou professor de finanças corporativas também. Nós vamos incluir algumas pílulas, alguns pequenas dicas de perguntas e respostas que chegam para a produção, e também vamos contar com o Paulo aqui, o economista Paulo Brigante, que vai, já agradecendo ele, que vai estar conosco em outra oportunidade, tá? Então, assim, muito obrigado. Recomende o Credit Assist Cast. Se você está assistindo o programa inteiro, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deem o seu like, compartilhe o conteúdo e nós nos encontramos na próxima edição. Muito obrigado.